Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball, tudo bem? Vamos começar com as notícias da Série A, né? O Porco, o El Capitão, baita zagueiro, né? Gustavo Gomes é o cara, o estrangeiro, né? Que mais gols fez, é o zagueiro estrangeiro que mais gols fez na história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, de 59 a 2022. Superou o Dario Pereira, etc, etc. Olha, Gustavo Gomes é o cara que mais, o estrangeiro, o zagueiro estrangeiro que mais gols fez no Brasileirão. Paraguai, Gustavo Gomes, baita de um zagueiro. Boa vitória do Tigre ontem à noite, né, cara? Pô, aqui, o que eu falo é tal da qualidade, né? O Gabriel Jesus, com a sua qualidade, foi lá. Gabriel Jesus. É Jesus o nome do cara, Mateus Jesus. O do Tigre foi lá e fez a diferença, né? Fez 2 gols e levou a vitória pro Tigre. A torcida tava perdendo de 1-0 pro CSA, né? Mas boa vitória do Tigre, se recupera bem na tabela. Falando em Série B, o Sport do Recife acertou a contratação do Wagner Love até o fim da Série B. Olha o Wagner Love voltando ao futebol brasileiro. A turma do Figueirense estava especulando ele no Figueirense. Porra, muito dinheiro, né? Falando em Figueirense, o Júnior Rocha, ontem depois do jogo, né? Desafiou o torcedor para lotar o Scarpelli no domingo às 7 horas da noite no jogo que pode definir a classificação do Figueirense, né? Se o Figueirense vencer, provavelmente está classificado. Já faltando 2 rodadas, né? Mas fez um meia-culpa. Gostei. O bicho é consciente na entrevista dele. Ele achou que talvez se ele tivesse saído com o Oberdan e o Wesley, fortalecendo o meio de campo e soltando o Léo Arthur, né? E mantendo o esquema com o centroavante e o Tito ali, talvez o resultado poderia ter sido outro. Ah, meu querido, tava na cara, né? Solta o time dentro de casa. Agora, porra, lá no Papão da Curuzu, lá os caras lá, são, tá, é louco, mano. Foi só ali jogar ali, acertar o meio de campo, quase virou o jogo, né? Teve as melhores oportunidades no final do jogo. Falando em Série C, o Mirassol é o primeiro classificado para a segunda fase. Eu estou falando, o objetivo do Figueirense, primeiro, G8. Segundo, evitar o grupo do Mirassol. Porque o Mirassol, num grupo, para mim, uma vaga é deles. Só se der uma zebraça muito grande. O Brasil de Pelotas, quem diria o Brasil de Pelotas, 85% de risco de queda, né? E o Paysandu, que jogou ontem o Figueirense, tem 96% de chance de classificação. Quer dizer, o Figueirense também está com um ponto a menos. O Figueirense, se ganhar, praticamente classifica. E o Botafogo da Paraíba também tem 93,6%. Então, são os clubes já praticamente garantidos no G8. Então, falta pouco. Analisando isso aí, eu fiz uma provável, né? Um provável grupo do Figueirense na série C. Lembrando que é 4 classificadores e os 2 vão para a Série B, né? Depois eles vão para disputar o título. Olha só o grupo do Figueirense. O Paysandu, que o Figueirense ontem encarou bem. O ABC, que não é nada demais. O Figueirense e o Aparecidense. Porra, o grupo Figueirense para sair para a Série B, né, cara? Porra, não tem como, né? Vamos ver aqui as últimas da bola que eu vi aqui. O CR7, cara, está disposto a reduzir o salário para jogar no Atlético de Madrid. Já pensou, cara? O CR7 no Atlético de Madrid também seria um tapa de luva no próprio Real Madrid, né? Jogar no seu arquirrival, o Atlético de Madrid. Mas seria sensacional jogar com o Simeone. Simeone que joga só por uma bola. Imagina que ele pega ratão do Simeone, deixando o CR7 paradinho lá na frente. Olha... Eu estava vendo ontem, saiu uma eleição aqui no futebol brasileiro para escolher os 100 técnicos, né? 100 técnicos votaram para dizer qual foi o melhor treinador do futebol brasileiro até hoje. O vencedor foi o Tele Santana, Zagallo ficou em segundo e Filipão em terceiro. Olha, eu vou ser bem sincero, na minha modesta opinião, do que eu acompanho de futebol, né? Mesmo quando eu não era nascido, eu fiz questão de ir no YouTube, ver vídeos, ler reportagens, etc, etc. Sou um pesquisador do futebol. Eu acho que realmente são os 3 grandes nomes do futebol brasileiro. Zagallo, Filipão e Tele Santana, né? Só que eu sempre tenho um critério aqui. Alô, Eduardo Barão, que pega no meu pé por causa desse meu critério. Eu tenho um critério da Copa do Mundo, né? Quem tem Copa do Mundo no currículo? Tele Santana tem Copa do Mundo no currículo, mas não venceu, correto? Foi o meio, acho que foi... tanto que vários treinadores no mundo todo tem como referência a seleção brasileira de 82 e a de 70 do Zé Galo. O Zé Galo. Então eu só inverto um pouco essa ordem aí. Para mim, na minha opinião, já que eu sigo essa ordem de Copa do Mundo, que
O Zagallo é o maior vencedor da história do futebol mundial, né? Não só brasileiro. Então, para mim, o Zagallo seria o primeiro treinador, né, do futebol brasileiro. O Zagallo. Admiro pra caramba, o cara é sensacional e jogava sempre pra frente, né? Em segundo, eu botaria o Filipão, porque o Filipão foi campeão do mundo e ainda também treinou Portugal, também numa Copa, foi quarto colocado. E em terceiro, sim, o mestre Tele Santana, que disputou 2 Copas, ganhou 2 Mundial de Clubes, né? Foi o primeiro campeão brasileiro na época moderna, aí, vamos dizer assim, de 71, né? Treinando o Atlético Mineiro, mas, cara, eu deixava ele em terceiro e não em primeiro. É porque a turma do romantismo saudosista botar ele em primeiro, mas eu botaria Zagallo, Filipão e Tele Santana. A minha seleção do primeiro turno, eu fiz aqui, rapaz, a minha seleção do primeiro turno. Vamos ver o que eu inventei aqui. Eu peguei os nomes que estavam disponíveis na plataforma GE, né? E peguei lá. O goleiro para mim é o Cássio. O lateral direito é o Marcos Rocha. A dupla de zaga é Gustavo Gomes e Raul Gustavo. Esse do Corinthians, Raul Gustavo, como joga esse rapaz, cara? Uma das grandes revelações do futebol brasileiro, hein? Raul Gustavo. E na lateral esquerda é o Guilherme Arana. Algumas menções honrosas, tipo o Mariano na direita, né? O Júnior Alonso na zaga, o Nino no Fluminense também na zaga. Menções honrosas, né? O Fábio Santos, lateral esquerdo, né? O Piquerez do Palmeiras, né? O Felipe Luiz do Flamengo, embora não jogou todas, mas é um cara que sempre está ali em destaque. No meu meio de campo, daí sem sombra de dúvida, não boto nem menção honrosa. Para mim, os 2 volantes, Danilo e André, estão jogando demais, cara. Alô, Tite, Danilo e André. E os meus 2 meias, pela campanha dos seus clubes e pela surpresa, inclusive, do futebol dos dois, seria Ganso e Terãs. Alguém vai me dizer, pô, mas o Rafael Veiga, tu sempre fala elogia. Porra, mas é porque eu comecei a ver ele, pô, o Rafael Veiga seria muito chovendo molhado, né, cara? Então, porra, o Terãs tem jogado demais, né, cara? Esse do Atlético Paranaense. E o Ganso pela surpresa, cara. Ninguém esperava mais. Eu tava ali para ser dispensado. E o cara com o Fernando Diniz está comandando e levando o Fluminense para as primeiras colocações do campeonato, inclusive para disputar o título. E lá na frente, o Cano, sem sombra de dúvida, e o Hulk continua sendo o melhor centroavante, melhor atacante, vamos dizer assim, do futebol brasileiro. E o treinador, para mim, eles não botaram o treinador como opção, mas aí o treinador, para mim, ainda continua sendo o Abel Ferreira, mas eu destaco muito o trabalho do Diniz, do Mano Menezes do Internacional, de Porto Alegre, né? O Filipão no Atlético Paranaense, o português do Corinthians, né? E é isso, meus queridos. Aquele abraço, fiquem todos com Deus. Uma boa terça-feira, né? Aproveite, cuida-se e não custa nada fazer inscrição aí no canal, né? Fazer o comentário zoeira, né? Se concordou com a minha seleção do campeonato, se concordou com a eleição aí do maior treinador do futebol brasileiro de todos os tempos, e se você acha que a massa alvinegra aqui do canal vai lotar o Scarpelli no domingo às 7 horas da noite. Valeu, meus queridos!